O alumínio é o metal mais abundante na Terra e conduz muito bem a eletricidade e o calor, além de possuir uma baixa densidade e não ser corroído facilmente, o que o torna extremamente útil para diversas aplicações tecnológicas, desde panelas até cabos de eletricidade. E nesse vídeo falaremos sobre o processo da extração do alumínio e, para iniciar, falaremos sobre a extração de sua matéria-prima, a bauxita. No século XIX, cientistas aprenderam a como separar o alumínio de outros elementos químicos. Para isso, precisamos processar ele em várias etapas. A primeira é a extração. O alumínio vem do minério bauxita e pode ser encontrado em todo o mundo, mas as maiores reservas ficam na Austrália e em Guiné, um país localizado na África, e também no Brasil, com a terceira maior reserva do mundo, uma localizada na região norte, no Pará, e a outra na região sudeste, em Minas Gerais. A bauxita recebe uma coloração diferente na rocha determinada pela proporção do óxido de ferro, assim contribuindo para a localização do minério. A bauxita tem de 35 a 55% de óxido de alumínio, que é extraído e dele obtemos a alumina. Refinaria. Nesta etapa, a alumina precisa passar por uma purificação e então dissolvida em soda cáustica, e logo após passar por uma filtração. Um pó branco de alumina pura é obtido e enviado à redução. Existe uma relação na produção de alumínio, onde cerca de 2 toneladas de alumina são necessárias para produzir 1 tonelada de alumínio, através de um processo eletrolítico. Essa fase, além de ser insumo para a obtenção de alumínio primário, tem diversas aplicações, tais como a fabricação de materiais para refratários, tratamento de água, em produtos abrasivos e para polimento, como retardante de chamas na fabricação de velas, de ignição, entre outros. Para retirar esse oxigênio do óxido de alumínio e obter alumínio puro, é usado um processo chamado eletrólise, que utiliza um equipamento chamado sala-fornos. A eletrólise ocorre na presença de eletrodos. Esses são denominados de cátodo e ânodo. Cátodo é o eletrodo negativo que atrai cátions, e é nele que ocorre a redução do cátion. Ânodo é o eletrodo positivo que atrai ânions e por isso é aqui que se dá a oxidação do ânion. O óxido de alumínio entra na sala-fornos e é misturado com o eletrólito, que serve para passar corrente elétrica pelo óxido de alumínio. E o óxido de alumínio precisa ser fundido para que os íons se movam através dele. Porém, o óxido de alumínio tem um ponto de fusão muito acima de 2000 graus Celsius. Então, o óxido de alumínio é dissolvido em criolita fundida, que é um composto de alumínio com um ponto de fusão muito menor que o óxido de alumínio, e, portanto, usar isso reduz alguns dos custos na extração de alumínio, pois usando isso, o alumínio pode ser derretido com cerca de 960 graus Celsius. Na parte superior do forno, tem grandes barras feitas de grafite, que funcionam como um polo positivo, o ânodo. Esses ânodos são mergulhados nessa mistura de criolita fundida e óxido de alumínio. Na parte inferior é revestida de grafite e funciona como polo negativo, os cátodos. Quando a bateria está ligada e a eletricidade flui, o alumínio presente na mistura de óxido de alumínio e criolita forma-se no cátodo negativo e afunda, pois é mais denso que a solução anterior de alumínio. E no fundo do tanque, ele pode ser extraído como metal líquido puro, já que o oxigênio presente no óxido de alumínio se forma no anodo positivo e reage com o carbono do grafite, formando dióxido de carbono. E esse processo é extremamente caro, pois necessita de uma quantidade absurda de energia, cerca de 4 volts e 134 mil amperes, e o anodo positivo é gradualmente consumido, pois o oxigênio da solução reage com o carbono do grafite, e portanto precisa ser substituído regularmente, o que encarece ainda mais todo o processo. A reação global desse processo é óxido de alumínio para alumínio mais oxigênio. No cátodo negativo, onde o alumínio se forma, os íons alumínio da solução de criolita e óxido de alumínio fundido é reduzido. Isso significa que eles ganham elétrons. No anodo positivo, em que o oxigênio reage com carbono para produzir dióxido de carbono, os íons de oxigênio são oxidados, o que significa que eles perdem elétrons. O território brasileiro é rico em minérios, sendo um dos maiores exploradores do mundo.
Com tanta riqueza em minérios, vários países resolveram investir no país. A maioria das empresas mineradoras não são brasileiras, mas empresas estrangeiras, dos Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa. Com o aumento da tecnologia implementada pelos estrangeiros, a produção aumentou bastante. Muitas dessas empresas vieram ao país por incentivos do governo brasileiro. Contudo, o investimento do governo não tem se pagado, já que grande parte da produção é destinada ao mercado externo com preços baixos, além do lucro obtido ser investido no exterior e não no Brasil. A produção de bauxita no Brasil ocorre apenas na Serra do Oriximiná, no Pará, com uma produção de 17,4 milhões de toneladas, fazendo o Brasil o terceiro em nível mundial. A relação da química com a história se dá que as primeiras indústrias no Brasil foram de minérios, além das primeiras multinacionais que vieram para cá serem empresas mineradoras. As primeiras referências sobre a bauxita no Brasil estão em 1928, na Escola de Minas de Ouro Preto, e nessa época ocorreram duas iniciativas concorrentes para implementar a produção de alumínio, a da Elquissa de Ouro Preto e a da CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio. Tais registros apontam que nesse período os primeiros quilos de alumínio primário foram produzidos no Brasil, graças à perseverança de alguns empresários pioneiros, porém insuficientes para atender à demanda. A primeira produção de alumínio no país em escala industrial ocorreu em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, consolidando a indústria no Brasil. Em 1950, a Elquissa foi adquirida pela Aluminium Limited do Canadá, tornando-se a primeira empresa multinacional a participar do mercado brasileiro, produzindo não só o alumínio primário, como produtos transformados de alumínio. A Companhia Brasileira de Alumínio, fundada em 1941, contava com as reservas de bauxita de Poços de Caldas, mas sua unidade industrial para a produção de alumínio primário era localizada na cidade de Alumínio, próxima de Sorocaba, onde a disponibilidade de energia elétrica e o combustível eram mais abundantes. Outra empresa que possui hoje uma posição de destaque na indústria transformadora de alumínio é a atual Laminação de Metais Clement, fundada na década de 1940 na cidade de São Paulo e atualmente em Jandira. 3 anos depois, o país torna-se o 5º produtor mundial de alumínio primário. Na década de 70 houve a fundação da Associação Brasileira do Alumínio para discutir e conciliar os interesses comuns, com representação junto ao governo e à comunidade.